Olá, eu sou a Camila Baroni e você está no Comunique Seu Propósito. Hoje eu trouxe duas pessoas muito especiais, Ronaldo e a Vanessa, que são meus mestres queridos. A gente aprendo muito com vocês e a gente já viajou juntos, e tem muitas histórias, então acho que vai ser muito divertido esse bate-papo aqui. Fica com a gente, divulga, se inscreve no canal, enfim, fica aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos. Muito bom dia, Obrigada. muito obrigada, bom dia a É uma honra. todos. Obrigada por Honra terem estar vindo, aqui. estarem aqui no nosso Comunique Seu Propósito. E assim, ó, pra vocês é bem fácil, mas eu já começo, vocês vão começar se apresentando, falando quem vocês são um pouco, né, que vocês fazem. Mas a primeira pergunta que eu faço é: qual que é o propósito de vida de vocês? Vixe, Quantas horas é o podcast? É umas 4 horas, Moacir. acho que você escolheu a dupla errada. O trio, né? Não, mas o bom é que nós não temos falta de propósito. Não, exatamente, a gente tem muito. Nós temos muito propósito, esse é o problema. A gente tem muita coisa. Mas eu Muito sempre bom. faço essa pergunta, assim, o que faz o seu coração vibrar, né? O que você entende por propósito? Vocês, não tem nem como que eu perguntar isso pra vocês, né? Vocês ensinam isso, mas é legal até para as pessoas saberem e falar um pouquinho do propósito de vocês, e aí vocês já aproveitam e se apresentam Ok. nesse meio tempo. Damos primeiro? Com certeza. Vamos lá, então. Bom, eu acho que falar um pouco de propósito chega a ser curioso para nós, né? É. Porque eu entendo que a gente passou a grande parte da nossa vida já olhando para o nosso propósito e já fazendo escolhas voltadas para essa questão do propósito, né? E isso vem desde muito cedo, acho que para ambos, né? Podemos dizer que para nós dois isso vem de muito cedo. Mas eu gosto de falar disso quando eu começo a falar sobre propósito, eu começo a perceber, me lembrar sempre de uma experiência que foi o que startou essa minha visão para o propósito, que era o fato de trabalhar com recursos humanos, de estar ligado a pessoas, de já estar conectada com isso, mas saber que eu gostava muito do que eu fazia, mas ter um incômodo que dizia assim para mim: eu não consigo afirmar que eu amo realmente o que eu faço. E eu via pessoas que diziam: eu amo o que eu faço, eu amo fazer o que eu faço. E eu falava: cara, eu gosto. Eu gosto de ser psicóloga, eu gosto de trabalhar com recursos humanos, de trabalhar com pessoas, mas eu não consigo sentir esse amor. E eu achava que isso não era possível. E eu só consegui perceber realmente que isso era possível, amar o que faz e fazer aquilo como se você não estivesse trabalhando, inclusive, quando eu comecei a atuar num universo menos corporativo e quando eu comecei a ensinar. É. Então, eu percebi que no momento que eu comecei a dar aula e a ensinar pessoas, eu realmente entrei naquilo que era o meu real propósito. Então, mesmo no Recursos Humanos, quando eu tive a oportunidade, que foi um curto espaço de tempo, de dar treinamento, ainda assim não era a mesma coisa, porque era uma coisa muito engessada. Quando eu abri esse campo para olhar para o cuidado, para o autocuidado das pessoas de uma forma mais ampla, olhando para aspectos que não eram somente aspectos emocionais e mentais, e unir tudo isso e comecei a ensinar as pessoas, aí eu acho que eu realmente encontrei o que era o meu verdadeiro propósito. Sim. E hoje, se você me perguntar, Vanessa, qual que é o seu propósito? É ensinar. Continua sendo ensinar. Pode ser através de mentoria, pode ser através de programas de desenvolvimento, pode ser através de formação, não importa. Mas comunicar para ensinar, eu vejo que é o meu real propósito. Né? É o que eu venho fazer, independente do que eu estou comunicando ou do que eu estou ensinando, eu acho que na base isso é o Muito bom. verdadeiro processo. Agora, falando, né, do meu trabalho em si, do meu movimento hoje, ele está muito voltado para esse processo de desenvolvimento do futuro da liderança feminina. Né? Porque eu venho aí, você sabe que a gente vem estudando várias coisas e vem caminhando em várias visões de transição planetária e de toda a modificação que está acontecendo no mundo. Eu acho que o futuro promete muitas coisas diferentes, muitas mudanças, e eu vejo uma necessidade muito
gigante da gente fazer uma mudança na forma como a mulher se posiciona como líder hoje no planeta, né? E o meu trabalho está totalmente voltado para isso hoje, para desenvolver essa liderança de futuro para esse feminino que traz questões pontuais e específicas que está fazendo essas mulheres hoje adoecerem, né? E eu acho que é um foco que a gente precisa cuidar com muita atenção. Muito legal. E É. você? Eu tenho duas fases da minha vida que são muito interessantes a gente olhar assim. Na verdade, nunca pensei nisso, eu pensei agora. É, assim mesmo. Desde a infância, e infância é infância mesmo, né? A primeira memória que eu tenho disso é lá pelos 5 anos. Eu sempre gostei demais de história. Também. História é uma história velha, Eu também. né? Eu tenho na História minha antiga. casa 2 livros que eu comprei criança sobre como é que surgiu os planetas e os dinossauros e lá. É isso que eu gostava quando era criancinha. Não, e você sabe que, só te cortando rapidinho, eu cheguei a pensar em fazer faculdade de História. Eu só desisti de fazer faculdade de História porque a faculdade de História aqui no Brasil estuda História do Brasil. E eu não queria É. tanto saber da história do Brasil. Eu quero de história isso. Eu gosto eu gosto de ir em museu, História antiga, de né? história antiga. Eu não gosto de ir em museu de arte, eu gosto de saber história antiga. Eu também sou assim. Então, E continua. aí eu percebi isso muito claro, que teve toda essa fase e eu tinha essa fixação em entender. Aí, obviamente, acaba esbarrando em histórias, né? Que é quem me conhece, né, você conhece muito bem, sabe que o Egito, para mim, é a história, É a né? história. Então vem toda essa fase. Depois, por contingências da vida, eu fui para o mundo corporativo. Tinha que ralar, família pobre, tinha que, né, Sim. botar comida Boleto na pra mesa, pagar. ajudar pai e mãe, tananana. Corporativo. Fui trabalhar CLT, etc. E fiz uma carreira bem legal, né? 37 anos no mundo corporativo. E esta fase marcou uma coisa assim, eu comecei a perceber, eu era um espiritualista de Carteirinha. de Bater cartão, né? não, de hobby, né? É. É assim, né? Da hora que dava eu ia, né? Trabalhava o dia todo, à noite, final de semana, ia exercer minha espiritualidade, religiões e mediunidades, etc. Tudo que tem nesse escopo de espiritualista. E chegou uma época que eu falei, cara, uma coisa tem tudo a ver com a outra. E eu comecei a perceber que se eu pegasse todo esse conhecimento de história, que tem uma frase assim, de onde nós viemos, né? Tem essa pergunta do ser humano interna. E qual a experiência que eu tinha no corporativo? Que minha sala, eu tinha a secretária, coitada, que o que ela mais fazia era atender os funcionários que queriam bater um papo. Agendar atendimento. Sentar lá para conselho, o que o senhor acha? E tal, Você estou com um acha? problema. Então, e eu comecei, eu sou bom nesse negócio aí De de aconselhamento. aconselhar pessoas e tal. E aí eu falei, cara, uma coisa tem que ver com a outra. E aí, por outras contingências, eu desisti do mundo corporativo. E aí acabei migrando para focar nessa habilidade né, que eu acabei tendo que desenvolver mais ainda, com estudos e etc., de cuidar de pessoas e associar toda essa coisa que é de onde viemos. Cuidar de gente para mostrar para essa gente de onde você veio para onde você vai. Então, hoje, eu entendo porque tem muita coisa assim, muita filosofia, muita religião, muita técnica e muitos conhecimentos dizendo a mesma coisa, que o grande segredo é unir matéria e espírito. Porque ao longo da nossa história a gente vem desagregando isso. E é muito fácil entender, né? É médico que cuida do físico, é o psicólogo que cuida da mente, é o outro que cuida de emoção, e é o outro que cuida, né? O sacerdote que cuida da tua espiritualidade. Tá tudo fragmentado, Tudo né? Então, e a gente vira um monte de gavetinha, né? E não funciona. Então, hoje, se eu disser qual que é o meu propósito,
tentar levar para as pessoas uma forma, às vezes com técnicas, às vezes com aula, às vezes com aconselhamento, de que ela é um só. E unir o que o Egito chamava de céu e terra, matéria e espírito, né? Então, hoje está muito claro para mim que meu propósito é esse. E é muito interessante isso que você falou de da onde a gente veio, quem a gente é, né? Porque eu tô fazendo um curso de neurociência e espiritualidade, para falar sobre espiritualidade e neurociência, né? E a gente teve uma aula, exatamente essa semana eu assisti de novo, e ele falou que esses questionamentos não são só filosóficos, é do cérebro. É neurocientífico isso. O cérebro, ele vai fazer esse tipo de questionamento porque ele tá aqui para entender. Ele é um decodificador. Uhum. Inclusive, como ele entende Deus. Ele vai decodificar o que é Deus, né? Sim. Ele falou, se a gente para de perguntar quem a gente é, de onde a gente veio, para onde a gente vai, a gente adoece. O nosso cérebro, ele tá aqui para ajudar a gente a entender isso, para decodificar. E aí eu falei, como que... E ele falou, e tem um monte de gente que não se pergunta. E o que eu mais conheço é gente que não se pergunta. Gente próxima, tá? Tô falando familiar. Pertinho, né? Então, o que é triste do que você está dizendo é porque quando eu falei ao longo dessa história, a gente vem outras pessoas externas construindo gavetinhas na gente, tentando enfiar na nossa cabeça que temos gavetinhas, porque vem direcionando a gente para falar, você veio de tal lugar, boiada, Isso. manada, né? E tá indo E pra você cá. tem que ir para tal lugar. E aí ao longo de tantos séculos sendo doutrinados para isso, por várias coisas, governos, religiões, etc, etc, você acaba que não pensa mais. Não pensa. Eu acho que tem uma coisa interessante que o Ronaldo falou sobre essa unificação, né? Essa integração do ser humano. E uma coisa que eu tenho falado muito é que o futuro é integração. Né? É A gente integrativo. vem de um movimento de fragmentação, que é desde sempre, né? Mas a gente caminha para um futuro de integração, para um futuro de unificação, de totalização, né? Então, se a gente for observar, inclusive quando a gente fala de propósito, pensar que muitas pessoas ao longo da história e ao longo da vida dela, desde criança até o momento que ela está vivendo hoje, ela foi fragmentando tanto as etapas de desenvolvimento psicológico e emocional, mental, que é a infância, a adolescência, a primeira fase da vida adulta, Sim. né? Vai dividindo as fases da vida adulta conforme ela vai concluindo décadas ali de experiência. A gente faz muito isso que o Ronaldo falou, foram 37 anos de mundo corporativo, ou seja, a gente vai fragmentando a própria história. E é natural que a gente, dentro do que a gente chama de propósito, a gente também fragmente o propósito. Então, em determinado período, como eu trouxe a história, eu trabalhei dentro do universo de recursos humanos, ali eu sentia isso ou aquilo, depois eu comecei a trabalhar com terapias e comecei a ensinar e entendi um outro momento. O que eu consigo perceber hoje, do lugar onde eu estou e do lugar onde eu estou tentando trazer essa clareza para as pessoas, é que, na verdade, o nosso propósito sempre foi o propósito. Então, quando eu era a psicóloga do RH, eu estava no meu propósito. Por quê? Porque para chegar onde eu estou hoje, eu precisava daquela experiência. Então, um grande erro, vamos dizer assim, que as pessoas cometem hoje quando elas estão em busca do seu propósito é achar que elas precisam abortar o que elas viveram e encontrar algo novo que vai ser realmente o verdadeiro propósito dela. E isso não é real, porque isso é fragmentação ainda. Então, para você entender hoje o que é o seu real propósito, eu diria que você precisa integrar tudo o que você já foi, tudo o que você já fez. Então, por que que hoje eu falo de liderança, né? Vanessa, você falava de espiritualidade até 2 anos atrás você falava de civilização lemuriana e de repente agora você quer falar de liderança. De onde você tirou isso, né? Exatamente dessa evolução de integração. Porque eu vivi 12, 13 anos do meu
tempo de atuação profissional no universo de gestão, no universo de liderança, no universo corporativo. E depois eu tive 18 anos de experiência nesse universo mais lado direito do cérebro, né? Como eu costumo falar. Então, eu vivi 12 anos do lado do hemisfério esquerdo, 18 anos no hemisfério direito, e tá mais do que, passou, né? Já nos últimos 2 anos, vivendo essa integração real desses dois lados e das expertises que eu fui desenvolvendo ao longo da minha história. E quanto mais, essa é a minha percepção e o meu sentir, né? Quanto mais eu integro essas habilidades, mais eu tenho clareza do propósito. Sim, com certeza. Mais isso se Não, manifesta. isso que você está falando é o que eu, por exemplo, quando eu sempre ensino a usar o LinkedIn, eu falo exatamente isso. Ah, você trabalhou 37 anos no mundo corporativo, mas não, mas agora eu só trabalho ensinando Egito. Não, você ficou 37 anos lá. Então, é muito diferente você atendendo alguém, porque você tem essa sua bagagem, essa sua experiência, tem que deixar lá. As pessoas, você é um ser humano completo. Sim. Tudo que você fez na sua vida te molda pra você ser quem você é. Um ser humano único, né? Todo mundo é muito diferente, cada um faz uma série de coisas, assim. Então, eu acho que é isso, é exatamente isso. Eu sempre bato nessa tecla, a pessoa... Porque a gente vê na internet, né, as pessoas... Ah, não, porque você tem que só divulgar aquilo que faz sentido, fala sempre do mesmo assunto, sempre não sei o quê, senão você não vai conseguir vender, porque senão... Nananã. Mas aí perde a sua identidade. Você não tem Você não é você. a mínima a autonomia daquilo que você realmente é, né? Porque, por exemplo, para você falar de liderança, você tem que ter uma base lá atrás para chegar a falar da liderança. Você não vai falar só da liderança pura e simplesmente, tem que ficar raso, Sim. não é? Não, e eu nem falaria de liderança hoje se não fosse para unificar esses campos. Isso. Porque eu entendo que uma líder hoje dentro de um universo, seja ele qual for, porque líder nós temos tanto num campo mais corporativo, num campo de economia, de família, nós temos líderes que são líderes familiares, que são grandes frentes dentro de uma estrutura familiar. Essas pessoas, elas não estão hoje colapsando ou adoecendo, vamos pensar assim, simplesmente porque elas não sabem gerir, ou porque elas não sabem trabalhar em equipe, ou porque elas não... Não, isso é comportamento, né? A gente está falando de uma liderança que pode sofrer intervenções num nível muito mais interno, que quando os programas de liderança são desenvolvidos, você não olha para isso, você olha para competências, para habilidades, para comportamentos que essas pessoas precisam desenvolver para se adaptar. Então, a grande maioria dos programas de liderança fazem o mesmo movimento de fragmentação. Sim. E é o oposto, a gente precisa fazer o movimento de integração. De sustentar internamente para que a própria ressonância dessa pessoa interfira na ação dela no dia a dia, na prática. Então, hoje eu consigo falar dessa liderança e desse movimento todo porque eu integro, na minha visão anterior do que é gestão, uma visão eletromagnética, vamos chamar assim, uma visão de campo. De campo, né? Do que essa pessoa vivencia emocionalmente, mentalmente e energeticamente dentro da estrutura dela. Porque isso cada vez mais é gritante. E você também tem a vertente também da neurociência, né? Que Sim. também eu acho que isso é interessante. Porque uma das coisas que eu... Agora eu tô meio bitolada nesse negócio. Uma das coisas que eu entendi, que eu acho que faz sentido, agora eu tô tentando entender como que eu vou resolver isso. Mas é porque a minha amígdala cerebral, por exemplo, ela é muito ativada. A gente tem os sistemas, né, operacionais e tal, que aí faz a gente ter essa questão de estar sempre com pressa. Gente, a amígdala do cérebro, tá? Não é a amígdala cerebral, da garganta. eu falei cerebral. Ela fica muito ativada porque ela entra num movimento de perigo. Então, eu tô com a minha amígdala num perigo iminente. Eu não tenho perigo iminente, mas algumas coisas startaram por conta disso, de criação, de vida, não sei o quê, nananã. E isso atrapalha a vida em várias outras questões, porque isso você tá sempre com pressa, irritado, resolução de problemas. Sempre reativa, né? Exatamente, sempre vê. E aí o que acontece? Eu tenho um cachorro reativo que tem a ver com o meu processo. O campo. O campo, né? Então, assim, eu acho que isso que é muito mais legal, porque você também traz toda essa visão envolvendo isso. E aí,
Como que você ajuda as pessoas a integrarem isso de alguma forma, nos seus vivências, Eu diria, enfim? usando um palavrão, Hum, que é, Pode falar, pode falar, pode pode falar. falar, que é através de um processo neuropsicofisiológico. Porque, ufa. ufa, Tava esperando que era alguma outra é um coisa. palavrão. Porque toda vez que eu falo, as pessoas olham assim, tipo, hã? É um processo neuropsicofisiológico, porque a gente precisa integrar o que é neurológico, o que é neuronal, o que está no campo mental, com o que está no campo psíquico emocional, que conecta com o que a gente vê em toda a estrutura neurológica do coração, porque a gente tem um sistema nervoso intrínseco, cardíaco, né, que comanda muito mais informação Isso. para o cérebro do que o cérebro para o coração. E falando de um terceiro cérebro, que é o Plexo microbioma, solar, né? que é o plexo solar, que envolve toda a estrutura fisiológica humana. Então, o que eu costumo trazer muito nesse contexto e o que eu mais trabalho dentro do alinhamento para que a gente alcance o que eu estou chamando de um novo KPI da liderança, que é exatamente a alta coerência, é você saber alinhar o que você pensa, que na verdade é um aprendizado de sentir com a mente, o que você sabe através do seu centro de emoções e o que você é e faz a partir do seu centro de manifestação, que é o seu microbioma, que comanda a sua fisiologia. Né? Hoje a gente sabe, dentro de muitos estudos já de fisiologia e de até da estrutura digestória, vamos chamar assim, o quanto o desequilíbrio no intestino influencia todo o campo emocional e mental da pessoa, o quanto ele interfere na barreira hematoencefálica, o quanto ele interfere no seu pensamento, na sua forma de constituir as coisas, na clareza, né? Quando você tem um intestino hiperpermeável, ele interfere diretamente na sua capacidade de ter discernimento e clareza. Então, se a gente não tem hoje, dentro de um universo de liderança, principalmente feminina, que tem um ciclo biológico totalmente diferente do ciclo masculino, Masculino, é. se você não tem uma estrutura neuropsicofisiológica alinhada e cuidada, você não consegue fazer nada. Não, Você vai viver em caos. Opa, Viver em caos. é isso. aí me chamou. Né? Aí chamou você. Porque O caos é a fase anterior à ordem. Se você está num, você está no outro. Se você está no outro, você não está no um. Vocês estão falando aí, eu também lembrei de uma coisa. E é fácil as pessoas entenderem você não sei onde eu tô. Todos vocês. todas as câmeras aqui. Se as pessoas acreditam, e acreditam, que, por exemplo, tudo que eu sou, até meu físico, vem de uma herança genética dos meus ancestrais, pai, mãe, avós, etc. Eu estou falando que as pessoas acreditam que tudo que ela é vem da história, atrás dela. E para quem tem um pouquinho, né, de credibilidade no que a gente não está só nessa vida, tem outras, a gente alonga essa história. Até, sei lá quando, tendendo ao infinito lá para trás. Sim. Né? Então, tudo isso está no nosso DNA. Essa necessidade que as pessoas têm de romper de um lugar para outro. Ah, eu trabalhei a vida inteira no corporativo, que tem a tal da transição de carreira. Né? E, então eu quero Que romper. nunca é transição, né? Não. Não tem Você transição. sempre abandona Cara, um para começar outro. Vou te dizer, não existe transição de carreira que você sai daqui, pula o muro e sai do outro lado. Não. Isso não existe. Porque isso significaria apagar o seu DNA. Deletar a Porque informação. o nosso DNA não é feito de história com E. Infantil, fábula. Não, É feito de história com H. Fatos que estão registrados, uns chamam de a caixa, mas eu prefiro o lado mais científico, DNA. E isso está impresso no seu DNA. Tanto de seus ancestrais, e quando eu falo ancestrais, podemos ir lá para o Egito, antigo, ou de ancestrais imediatos, mas isso está em você. E negar isso é negar daqui para frente, para onde eu vou. Porque é a mesma coisa. Eu tenho um exemplo muito legal que são os atletas de corrida, né? Se você assistir uma maratona,
você vai ver que os caras de maratona não olham para frente. Eles vão com o olhar meio baixo. Nunca prestei atenção. Por quê? Porque eles não estão pensando em hipótese alguma ele pensar na chegada. Ele só pensa em continuar. Porque se você pensar na chegada, na linha, na fita, ele não chega. Só vai gerar uma É o próximo ansiedade, passo, né? É só o próximo passo. não é? Então ele olha meio focado aqui no Pra não próximo, tropeçar, no pra não sei o próximo quê, do passo, tipo, no buraco. No e presente, tal. no né? presente. No momento Ele presente. está no agora. No agora. E o agora eu tenho uma experiência corporativa, eu tenho uma experiência de terapeuta isso sou eu. Como eu. E esse é o propósito, É. né? Por que que a gente vem para cá, para esse planetinha? E aí, né? Aí a gente sempre chega Tem vários nisso, assuntos, né? e a gente nunca consegue. Porque só a hora que a gente aprender a unir. Eu acho que eu fui empurrada E, pra chegar aqui. entrei na fila errada. Vai, Vai. Para onde vai aqui? Brincadeira. Você não olhou direito que é pro planeta Terra, foi, entrou. vai. Mas, É não a faria, mas frasezinha- não faria o mínimo sentido, né? Se a gente pensar que você vem para fazer para viver uma experiência de vida completa e que você vai viver 30, 40 anos que seja dessa vida e depois você vai descartar isso para viver outra coisa. Então, Não faz o mínimo menor sentido. E ficar naquela coisa, tá? O planeta vai ascender, nós vamos mudar de dimensão, tá tudo maravilhoso. Mas quando é que é isso? Vamos fazer o quê até isso aí chegar? eu vi um vídeo falando disso, assim, trazendo um pouco De humor. de humor. Uma atriz falando exatamente isso. Ela falou assim: gente, o mundo vai acabar. Pode ser que acabe hoje à noite, porque o Trump falou que ia atacar o Sim, Irã, sim. né? Falou: qual que é o protocolo? A gente vai na academia, a gente vive normal. Eu não quero morrer na Smart Fit. Ela fez, eu quero pegar a senha pra ir logo de uma vez. Eu não quero ficar aqui depois tipo, cheio de zumbi, matando zumbi. Meu, tipo, é isso, porque a gente fica. Tem que, né? Calma. Aí ela falou que agora a gente tem que esquecer tudo, que tinha dado uma trégua de 15 dias e agora já não tem mais. Podia. Aí ela gravou vários vídeos, gente, ela é muito boa, muito engraçado, assim, Mas é um momento que às vezes, assim, e aí uma coisa que ela falou pode ser a qualquer momento. Como pode ser a qualquer momento? Tudo. Tudo. Né? Inclusive a nossa própria desencarne lá, né? Então ela falou, não guarda mais o pratinho, que a gente tem essa coisa, né? Guardar o prato bonito para as visitas. O prato da visita, É, o copo, o a copo- taça da visita. Ela falou, você comprou um vestido de festa? Usa. Vai no Hortifruti. Ela falou assim mesmo. Ela fez, porque pode ser que você nunca vai usar. Vai no sacolão de paetê, salto alto. Ai, Certo. gente, eu dei muita risada. Eu falei, não, a gente tem que fazer humor, né? Porque nós estamos vivendo uma transição planetária. Tudo isso para falar que ela falou, na verdade, as únicas pessoas que podem sobreviver são os astronautas. Porque eles Que não estão chegaram fora. no planeta ainda. Se demorar para voltar. É hoje, né, que eles chegam, dizem. É. Então, assim, sei lá. Uma coisa que dessa tal da transição planetária é isso. Já faz quanto tempo que a gente tá ouvindo a transição planetária? Que é aquilo que você fala, a gente tá trocando pneu com o carro andando. É. Exatamente. E a gente tem que lidar com essas coisas no mundo, tipo, uma iminente guerra. Não, e todas as Oriente filosofias Médio. concordam que existe um microcosmo e um macrocosmo. macrocosmos. E ele evolui. Se ele evolui, você também evolui. Agora, se você ficar... Eu não vou. Preso, né? Eu vou ficar aqui e patinando. Ele vai. Né? É a historinha, a piadinha do último hebreu do Egito, né? Que foi Moisés bateu o cajado, abriu o mar e todo mundo atravessou. Ele ficou meio inseguro. Vou, não vou. Se fechar, eu vou, não vou. Olha lá, a amígdala cerebral dele estava ativada. Fechou e ele ficou do lado do exército egípcio sozinho. Só dançou, né? Dançou, legal. Né? Então, Demorou, não pegou a oportunidade. não viveu aquele momento, eu vou e pronto, depois a gente vê o que acontece. Então, isso que eu até que ia te perguntar, eu queria chamar esse gancho, isso é legal que você falou sobre isso. A gente, na sua aula da segunda, você falou exatamente do alinhamento dos planetas e tal, e falou isso, ele falou, agora é o momento. É agora. Então conta pra gente um pouco, porque eu ouvi, mas as pessoas não. A Vanessa também contribui Isso, bastante vocês com esse podem- assunto. Mas é assim, todo mundo está falando desse alinhamento triplo.
que estamos vivendo, né? Estamos no meio do vucu-vucu agora. Astrológico. Que é o Saturno alinhado com Netuno e em Áries. O que aconteceu? Vale ressaltar, né? Aconteceu em 20 de fevereiro, esse alinhamento no grau 0 de Áries, né? Se for precisamente exato... 5 dias depois do meu aniversário, bem tranquilo. Então, o que acontece? No grau 0 de Áries, porque se a gente imaginar um círculo, né? E o zodíaco é um círculo, então o signo vai 0, 1, 2, 3 graus, passa Capricórnio 0, 1, 2, 3, vai indo. Então, alinhou Saturno, Netuno, numa linha só no grau 0 de Áries. O que isso significa? O que presta para nós dessa informação? Saturno é o pai, que veio botar ordem. É o pai, que eu dou um exemplo É o bem material, né? A gente pode considerar como sendo o espaço material, né? Eu dou um exemplo prático, assim, para as famílias aí. O Saturno é aquele pai assim, a mãe manda o filho fazer um negócio. Faz isso, ele não faz. Ah, faz isso. Ele não faz. Ah, por favor, faz isso. A quarta vez ela vai falar assim, faz isso e não chama seu pai. E aí o pai vem. A hora que o pai tá vindo, ele já tá fazendo. Porque o pai é o pai. Esse pai é o Saturno. Os pais de antigamente, né? Porque os É que hoje os pais são meio mãe. Então, esse Saturno é este pai antigo. Você vai fazer e vai fazer tudo que você procrastinou até agora, você vai fazer e vai fazer agora. Netuno tem uma cara que eu diria que a palavra-chave é dissolução. Dissolver o que está preso lá para trás. Então, eles se uniram todos, né? Um vem, vamos desmanchar tudo que não presta mais. O outro vem dizendo, agora você vai botar tudo isso em ordem. E o grau 0 de Áries é o início do início. Áries é o 1 do zodíaco, é o início, né, do zodíaco. E o grau 0 é o início do início. Então, desmancha tudo que passou, constrói tudo de novo e vão começar tudo do zero agora. Não é daqui a pouco, é agora. E daí que vem essa sensação que, em consultório pelo menos, você, acho que você deve concordar, você também, tá todo mundo, não sei o que está acontecendo. É a doença que ninguém sabe o que é os problemas de família que estão fervendo, o vulcão entrando em erupção para tudo que é lado, e todo mundo doidando e não sabe de onde vem. Tudo acontecendo ao mesmo tempo agora. Porque tem esta cara. Exatamente. É uma cara de urgência, né? Eu diria, uma característica de urgência, como se tudo viesse à tona ao mesmo tempo para que você possa olhar para isso de uma forma ampla e liberar o processo para você começar a caminhar de uma forma mais limpa, vamos chamar assim, com menos ruído dentro de toda a história de cada um e da própria história da humanidade, né? Eu entendo que esse período que a gente viveu, e nunca dá para você falar assim, olha, dia 20 de fevereiro foi o dia que Netuno e Saturno se encontraram no grau 0. Vai durar por muito tempo, né? Isso vem já acontecendo de um tempo antes, isso vai acontecendo um tempo depois. Então a gente veio de vários eclipses, a gente não é especialista em astrologia, mas a gente acompanha muito isso, porque a gente sente muito esse processo. Então a gente vem de muitos processos de eclipses acontecendo, viemos com esse dia 20, com essa união, depois temos Ano Novo Astrológico, 21 de março, ou seja, ressonância Schumann enlouquecida, totalmente enlouquecida. E a gente pode dizer que todo esse movimento é um movimento de reset, literalmente. É uma oportunidade da gente fazer um reset e como se fosse assim, olha, vamos dormir e acordar integrado? Vamos dormir no caos e acordar na ordem? Obviamente que isso não acontece desse jeito, né? Dormir de um jeito, acordar de outro, mas é como se a gente estivesse tendo ali uma chance e um chamado real de olhar para a nossa própria constituição como ser humano de uma nova forma, de uma nova maneira. O processo é igual, igual não. Não é igual o que a turma acha que é transição de carreira. Ele vem acontecendo, né? Assim, ele vai passando e vai aumentando, chega num ápice de efeito
E vai passando, e vai se ajustando. Mas o movimento tem que se olhar, tem que entender, porque o problema é que vai acontecendo esse caos, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e você vai só apagando incêndio e não consegue perceber uma coisa unindo a outra. E o universo, as coisas, elas vão dando sinais. Sim. As coisas vão acontecendo. Eu vou dar um exemplo muito interessante, porque falei que eu tô meio bitolada com esse negócio da amígdala, não sei o quê, né? E aí eu falei, tá, e na aula eu levantei a mão e falei, tá bom, já entendi. E o que eu tenho que fazer? Tá, eu sou prática. O que eu vou resolver? Qual é o objetivo, né? Ah, não, você tem que começar a prestar mais atenção no seu sentir, na contemplação, não sei o que. Eu falei, isso pra mim é tipo peanuts. Falei, fala português claro. Meditação. Eu falei, Oba! entendi. Oba! Tudo que eu tô tentando fazer a vida inteira eu não consigo. Beleza. Corta, passou. Essa aula foi quarta-feira. Quarta-feira. Hoje é sexta. Ontem eu fui num evento, num desfile de moda. Nada a ver. Eu entrei e eu encontrei uma pessoa que era professor de yoga na época que eu treinava yoga lá no Método De Rose. E aí, eu sei quem ele é, mas eu não sabia que ele sabia quem eu era, porque isso foi em 2004. Ele veio, eu lembro de você. Ele falou, mas de onde, né, tal. Bom, enfim, conversa vai, conversa vem. Ele hoje é treinador mental de meditação para altos executivos, para melhorar performance, etc e tal. Trabalhou com Alexandre Birman, nananã, e ele falou, vou te convidar. Todos os dias eu dou aula às 11h11, 19 minutos de respiração e meditação para aprender a meditar. Falei, tá bom, universo, já entendi. Só faltava ele, Em um dia! só faltava ele dizer especialista em amígdala cerebral. Mas assim, Entre outras palavras, o que é isso? Um alinhamento neuropsicofisiológico. exato. É, o seu microcosmo. Mas porque eu também tô prestando atenção nas Sim. coisas. Que estão à sua volta É e que isso. estão respondendo. O que eu venho observando é quando a gente está falando disso, desse alinhamento, de todo esse processo, desse reset que eu estou falando, e é uma coisa que você comentou. O planeta, o universo, o cosmos, chamamos como quisermos, vai nos dando sinais e vai nos mostrando. Então, uma coisa que eu tenho falado muito, e eu ainda estou falando no nível de consciência, para não me chamarem de maluca, A gente sempre foi chamada de para maluca. não ficar tão Tá tudo maluco bem. assim, eu tô falando em nível de consciência. O que eu entendo? Que esse reset, ele é um processo muito, muito forte a nível consciencial mesmo. Que é onde eu venho falando que a gente está mudando, a humanidade está mudando num nível civilizatório, ou seja, aparentemente nesse momento é como se fosse, estamos mudando somente no nível de consciência. Mas o Ronaldo já trouxe aqui, olha, DNA está sendo redesenhado de várias formas, né? A gente está falando, o próprio processo neurocientífico de unificação dos hemisférios cerebrais estão acontecendo há tempos, né? Todo mundo hoje está estudando neurociência, se interessando mais por esse tema, para entender essa integração entre razão e emoção. Então, se a gente for unir todos esses sinais, vamos chamar assim, que a gente tem visto, isso mostra que nós estamos no momento do início de uma mudança civilizatória real. Dentro do entendimento e do estudo antropológico, a última mudança civilizatória que a gente teve foi esse processo de evolução da espécie, onde o último ponto que a gente chegou foi na caracterização do Homo sapiens sapiens, que era o homem relacionado ao quê? Sabedoria. Sabedoria, conhecimento, saber, manifestação de tudo isso. Tudo que a gente está vivendo, essa integração, essa unificação dos hemisférios, esse entendimento de mudança do DNA a partir de uma epigenética que a ciência já reconhece, isso significa que eu tô chamando de homofluxos e eu até brinco, talvez isso não vire homofluxo, lá na frente talvez a antropologia não vai chamar de homofluxos, vai dar outro nome, né, o Homo sapiens sapiens sapiens, sei lá, o Homo SSS, né, não sei qual vai ser o nome.
Eu tenho chamado de homofluxos, mas o que que é isso? É exatamente essa civilização, essa humanidade, que vai trabalhar num nível de consciência diferente e numa calibração neuropsicofisiológica que hoje, que como Homo sapiens, não existe. É quase a gente dizer que na frequência do que a gente tem como Homo sapiens, o hemisfério direito do cérebro, que é esse hemisfério que se conecta com esse lado parasimpático, com esse sistema que é mais voltado para um estado meditativo, para um processo mais emocional, mais feminino. Esse hemisfério, ele é ignorado, ele é fragmentado. Quando a gente sai de uma postura civilizatória de fragmentação e começa a entrar numa postura civilizatória de integração, essa parte do hemisfério, ela volta. Então, o que que isso quer dizer? Por que tem que meditar para acalmar a amígdala? Por que tem que meditar para poder entrar com um maior nível de clareza mental? Porque a gente precisa incorporar esse lado do hemisfério direito do cérebro para que ele seja tão ativo e tão atuante como o hemisfério esquerdo. E o que que é esse balizador, essa unificação, essa vibração do hemisfério direito no mesmo nível, no mesmo grau do hemisfério esquerdo, senão a criação de um fluxo de energia, de um fluxo que troca a informação, que você é tão emocional quanto racional, que você é tão lógica como perceptiva, sensitiva, no sentido de conseguir tá nos dois polos da coisa. Então, se você olhar para isso, qual é o futuro disso? O futuro disso é a integração. É você viver num universo que não seja nesses níveis de polaridade. Então, tudo está caminhando e levando a humanidade para um processo de integração. Então, esse movimento civilizatório, e o trocando pneu com o carro andando não é à toa, porque a gente está mudando uma estrutura neuropsicofisiológica vivo, encarnado, funcionando, trabalhando, pagando boleto, comendo, pagando boleto, fazendo tudo que tem que fazer. Né? Enquanto você medita, paga um boleto. Então, a necessidade absurda da gente olhar para um lado que é esse meditativo, que é esse lado direito do cérebro, que conecta a gente com o coração, que conecta com o emocional, e ao mesmo tempo explodir os processos de desequilíbrio no físico, no biológico, todo mundo ficando doente, e quando você pergunta onde é que está a doença, está no respiratório e no digestório. A minha questão é sempre intestino. Por quê? Por que tá no respiratório e no digestório? Porque tá exatamente no trato de conexão que quem é responsável é o tal do nervo vago, né? É o que une cérebro, toda a estrutura cardíaca, que envolve pulmão, envolve o respiratório, e o digestório, que é onde termina a estrutura do nervo vago, que é a distribuição e o nervo que vai trabalhar o processo de regulação. Desse eixo, vamos dizer assim. Então, esse processo, ele mas é extremamente profundo. E não é só planetário, porque quando a gente fala assim, é uma transição planetária, parece muito místico, né? Dá aquela ideia assim, não, temos planeta voando, tem coisas acontecendo, energias circulando, fica uma coisa muito mística. Mas quando a gente fala de transição planetária, é importante a gente entender que está existindo uma transição que é civilizatória. A gente nunca vai entender isso vivendo isso. A gente só foi entender a teoria de Darwin depois de muitos anos. De muitos anos que isso aconteceu. A gente só entendeu o que foi um Homo sapiens depois, só nomeou isso depois de muitos anos que aconteceu. Então, nós não vamos estar aqui, né? Nós não vamos estar aqui para ver as pessoas nomearem o que está acontecendo agora, mas está acontecendo. E a gente está passando por isso. E a gente está vivendo nós estamos passando por várias coisas, né? Que já passou por pandemia. Tipo, mas bem na minha hora de ser adulto, tinha que vir tudo isso. Tem um tal de Jesus que diz que muito será pedido a quem muito foi dado. Né? Então. A gente recebeu ferramentas para passar por... É por isso que nós estamos aqui, né? Vocês estão falando, eu lembrei de algumas coisas interessantes. O povo gosta muito de coisas curiosas, né? Isso.
essa coisa do caos para a ordem, putz, isso está repetindo. Padrão, né? É padrão. Não se assustem, porque já aconteceu um monte de vezes e estamos aqui até hoje, né? São 5 civilizações para trás. Nós estamos na 5ª civilização, na 5ª raça, né? Segundo Blavatsky, inclusive. Então, as 4 primeiras entraram no caos e desapareceram. E os remanescentes dessas que desapareceram deram origem a outras, né? A inauguração da 5ª raça é o Egito Antigo. E aí, lembrando do Egito Antigo, e voltando ao que você está falando, por exemplo, olha que coisa mais doida. Essa união de matéria e espírito no Egito era tão maluca que virava culto religioso. Eles viviam cultuando isso, essa união de matéria e espírito. Tanto é que, por exemplo, toda a estrutura de hipotálamo, do tronco Faz cerebral, tempo, né, que eles estão tentando fazer isso. tronco cerebral, hipotálamo, etc., estruturas internas do tronco, é exatamente a configuração da coroa de um deus chamado Khnum, que é o deus que foi escolhido para desenhar o ser humano. A caixa craniana, olhando o osso, que é a proteção dessa estrutura, né, magnífica que é o cérebro, é exatamente o desenho do deus Kepri, que é o escaravelho. O útero feminino é exatamente o desenho da cruzânquia, aquela cruz que tem uma bolinha, o ovário e o canal da vagina. Então, esses caras tinham um conhecimento da união de matéria e espírito que ia desde a anatomia até o cosmo. E isso virava um culto. Todo dia cultuando isso e tal, porque eles sabiam que matéria e espírito tinham que estar unidos. Que se não estiverem unidos, caos. E só que também o caos, a boa notícia, que todo o processo de criação, desde que o mundo é mundo, nasce no caos. Não nasce quando está tudo em ordem. Está tudo em ordem, está tudo em ordem. O caos gera o processo da necessidade, né? Tem um ditado que diz que a necessidade é a mãe da invenção. E é. Então, mas uma coisa que eu acho que é interessante nesse momento é que talvez, tudo bem que eu sou meio poliana, nesse aspecto. Mas eu entendo que quando a gente entra nesse novo momento civilizatório, é como se a gente recobrasse esse momento lá de trás, essa lembrança de fluxo e de união dessa matéria e espírito, exatamente para entender que a partir de agora, né, a partir dessa... Eu estou falando agora, mas esse agora pode ser 200 anos ainda, né? Mas que a partir dessa mudança civilizatória, a gente passa a viver uma experiência que não depende mais do caos. É exatamente o momento onde a abundância se estabelece em todos os níveis, onde o caos não precisa mais existir para que a ordem se estabeleça. Aconteça. É que a grande questão é o que é caos, né? Porque a gente fala caos, é uma palavra... Tem muitas palavras na humanidade que são muito... A gente levou para um lado pejorativo, né? O caos, na verdade, é a ausência da ordem, só. Sim, mas o que eu penso assim, por exemplo, como você falou, primeira raça, segunda raça, terceira raça, quarta raça, todas elas foram criando caos e se extinguindo, e a gente chega na quinta raça, é essa sensação que eu tenho. Que a gente chega numa quinta raça, numa passagem, talvez, de uma quinta para uma sexta raça, que talvez seja essa mudança civilizatória que eu tô falando, ela mude num nível onde não precisa acontecer a repetição de padrão que sempre houve e onde o caos não seja mais necessário para a ordem. Porque quando você pensa em integração, se você... já vou eu viajar na minha maionese aqui. Se você pensar em caos e ordem, a gente está falando de polaridade. E quando a gente fala que a gente está partindo para um nível civilizatório de integração, caos e ordem passam a ser uma coisa só. Deixa de existir a ausência, ou seja, a ordem passa a ser a ausência do caos e o caos passa a ser a ausência da ordem, porque um não precisa mais existir pelo outro. E aí você entra numa frequência que eu estou chamando de fluxo, que é essa frequência de união dessas duas energias, onde o que impera? Abundância. E a abundância não nessa abundância não só dinheiro, no nível né? que a gente está falando de prosperidade financeira, não. Abundância no nível de
disponibilidade de de plenitude. De recurso. abundar mesmo, de tudo, né? de disponibilidade Natureza. de recurso. Não, mas é Exatamente exatamente isso mesmo que eu É. quero dizer. O caos, ele não é exatamente a destruição de tudo, vamos dizer assim. Não Né? precisa Não, ter pra ser didático. extinção a partir Não, de agora. ele só é a Caos. bagunça, ele é a desordem. Então, né? o caos vai chegar uma hora que ele vai ser somente o processo inicial da fonte criadora. Sim. Que é suave, estamos em caos. Se você olhar o momento exato agora, para uns o caos está mais severo, para outros não, né? Essa Mundialmente está acontecendo, inclusive, Não é? né? Então, só que vai chegar um momento que o caos é uma coisa tão legal que é o momento da criação, da onde nasce tudo. A gente fala muito em caos criativo, né? É. No movimento de você vivenciar uma experiência de caos criativo, que é Uhum. você bagunçar Bagunçar. para você poder É. evoluir em Criar uma coisas série de diferentes, né? questões. Na sua casa, sabe o que é caos? Você joga todas as roupas do seu guarda-roupa Para pra fora fora, né? e ele fica vazio. E caos é isso, é um vazio absoluto. Uma tela em branco ou preta, vamos dizer, você escolhe a cor que quiser, e você começa você um processo redesenhar. criativo de reconstrução em ordem. Isso é o caos, né? Mas e é interessante se a gente for observar, porque nesse universo mais, vamos falar no universo mais profissional, se a gente for trazer para essa visão da liderança, que é o que eu tenho visto muito, a gente tem observado movimentos de que onde está o grande gap, a grande chave aí, a grande virada de chave para que essas mulheres, porque é a minha especialidade aqui falando, consigam desenvolver esse equilíbrio neuropsicofisiológico, ou seja, consigam começar a entrar nessa nova visão, né, de civilização e tudo mais, nesse fluxo que a gente está falando. É exatamente a ausência de identidade. A ausência da identidade de origem dessa pessoa. E quando você fala disso, a gente percebe que a pessoa não consegue encontrar a própria identidade porque ela vive num estado de entropia, que é exatamente a desordem. Né? A entropia interna é a desordem, é o caos. Ela só consegue trazer um movimento de identificar quem ela realmente é quando ela começa a identificar essa desordem interna. Sim. Ela precisa entrar em contato com a desordem interna para começar a reorganizar, para começar a arrumar o guarda-roupa e começar a ver a ordem se constituir para entender quem ela é. E que daí a gente volta na mesma pergunta de antes, que o cérebro fica perguntando quem eu sou, para onde eu vim. Exatamente. E vocês mulheres, então, puxa, vocês foram muito castigadas nesse processo. Se você pegar, por exemplo, o processo criativo no ser humano está localizado no chakra sacral, que é responsável pelas genitais, tá? No caso da mulher, o útero. Por isso que o útero é o... Cria, né? É o gerador. Né? Gera uma vida nova, inclusive. E tal. Imagina o quanto a mulher foi massacrada ao longo da história neste chakra. Então, hoje, ela está numa situação da entropia, com um chakra prejudicado ao longo da sua existência toda, não dessa vida só. Em modo de defesa. Amígdala ativa. Porque ela vai sofrer uma repressão. É isso aí. E ela não consegue criar. Em módulo de defesa. Né? Porque isso está travado nela ainda. Então... a gente pode ficar aqui, Mais quantas horas? Mas assim, estamos chegando no final, mas eu quero fazer um fechamento. Então eu queria que vocês... Porque agora a gente falou várias coisas, as pessoas estão assistindo falando, tá, e aí? E agora? O que eu faço com isso? O que com E isso? esse caos, e essa ordem, eu vou pra onde? Eu tenho que meditar, como que eu faço? Vou trazer Como é que faz? Vou trazer o Thiago aqui. Vou trazer o Thiago aqui para ensinar. Quem sabe? Procura um cirurgião, tira a amígdala cerebral, tira fora, tá beleza. Eletrochoque. E pronto. Vamos deixar uma mensagem final, sei lá, que vocês quiserem pro ano, pra situação, sei lá, o que vocês quiserem deixar. Tipo, uma mensagem positiva pra pessoa. O mundo vai acabar? Não vai acabar, o Trump vai chegar aqui, vai atirar a bomba em tudo, vai acabar com os muçulmanos. Não, né? Pelo amor de Deus, no Egito não. Não mexe lá. Não mexe no Egito. Né?
Você Deixa já eu me pri- olhou, eu já Não, entendi. deixa eu primeiro, Então porque tá aí bom. as damas fecham. Tá bom. Né? Eu diria assim, eu gosto muito dessa frase popular do aceita que dói menos, porque é bem por aí mesmo. Eu acho que assim, primeira coisa, olhar o que está acontecendo na sua vida e começar a pensar que isso não é um processo destrutivo, é um processo de reorganização. E aceitar que as coisas, olhar para o seu guarda-roupa e falar assim, pô, dá para arrumar melhor? Tem coisa lá que não presta mais? Tem. Eu aposto que vocês quiserem, que sempre haverá Sempre alguma tem. coisa que você está lá, e aí vem a coisa do apego. O apego é mental, o apego é emocional, e vai para o físico, e etc., porque pagou caro, porque não sei o quê, Que é novo. porque nunca usei e nunca vai usar, né? Tem roupa lá que está com etiqueta ainda, né? Isso é um processo que faz muito sentido você aceitá-lo, encará-lo e executá-lo. E é um momento, né? É aquele momento. E eu aposto também outra coisa. A hora que você terminar, a sensação de prazer faz com que você vá para o primeiro passo. Então tem que andar este passo. Assim como nós falamos do corredor, que ele dá uma. Cada passo é opa, venci mais um, venci mais um, venci mais um. É também não se pressionar com isso. Aceitar ir num fluxo factível, Sim. que não seja que não Agressivo, angustie, Que não Exaustivo, seja né? violento com que você mesmo. não gere pressão interna ou angústia, mas ir executando e sair dessa fase de comodismo, da acomodação, que tá ruim, mas tá bom, e aceitando isso e executando aos poucos. Faz na prática, faz no dia a dia, faz com as coisas que precisam ser feitas. O óbvio, porque a gente tem uma dificuldade, o ser humano tem uma dificuldade danada com o óbvio. A gente, pô, isso aqui é simples. Sempre alguém diz, será que é só isso mesmo? Só isso mesmo. As coisas dão certo para o ser humano, ele fica assim, Se não for pô, complexo, não tem pô, valor, foi né? muito fácil. Quem não? Deve estar Pô, foi errado, muito né? fácil esse negócio aqui. Será que é isso mesmo? Então a gente não aceita que deu certo. Então aceita o momento da desordem, porque é daí que vai nascer a ordem. E constitui isso no seu dia a dia, nas mínimas coisas. Maravilha. Obrigada. Eu acho que eu diria assim, né? Se a gente for resumir tudo que a gente falou e tudo que a gente pode fazer daqui para frente, né? Como eu lido com isso tudo, com todas essas mudanças, com todos esses alinhamentos que estão vindo adiante, com todo o movimento que a gente está proposto a viver, principalmente nesse ano de 2026, que é um ano chave, eu Sim. entendo, dentro dos próximos 30 anos que a gente vai ter aí pela frente. Eu vou reforçar a fala do Ronaldo, né, numa linguagem talvez um pouco diferente, que é o que eu tenho o hábito muito de falar, que é liberar o que não serve mais e abrir espaço para o novo. São duas coisas que a gente não tem como abrir mão. Então, é quase que a sua sensação com a meditação, né? Que as pessoas, você fala assim, pô, mas no final de tudo, quando eu pergunto o que eu faço, a pessoa manda eu meditar. Né? Ou seja, no final de tudo, como é que a gente lida com tudo isso? Só tem um jeito: saindo do nível de resistência e partindo para o nível de resiliência. Então, eu entendo que liberar o que não serve mais é abrir mão da resistência, abrir mão de resistir às coisas que você precisa ficar segurando por uma necessidade que você não sabe nem qual é, que muitas vezes é o que você falou, é uma amígdala ativa trazendo uma experiência ancestral, epigenética da guerra, não sei das quantas, que não te permite liberar uma determinada coisa. Então, é parar de resistir, abrir mão da resistência e abrir espaço para a resiliência dentro da sua vida. Porque quando você abre o espaço para a resiliência, é o momento em que você se permite fazer um movimento de regulação do seu sistema nervoso e de toda a sua estrutura e desse eixo que a gente tem falado, desses 3 cérebros aí, que é esse eixo neuropsicofisiológico. A resiliência é uma das competências, vamos dizer assim, extremamente necessárias
para esse novo momento. Né? Porque é uma capacidade, se a gente for falar de uma forma mais aberta, é uma capacidade de você se readaptar a uma nova estrutura, a uma nova biologia, a uma nova forma de ver a vida, a uma nova forma de viver a vida, né? De forma tranquila, de forma sem muito caos, né? Sem gerar muito caos, sem resistir. Então, eu diria que a gente precisa abrir mão da resistência pela resiliência. Eu posso contar um negócio? Pode. Dá tempo? Você está falando aqui, eu gosto muito de dar exemplo da minha própria vida, né? Eu também sou assim. Há pouco tempo até, não sei que dia que eu mexi no meu guarda-roupa. É, eu estou dando exemplo do guarda-roupa porque eu sei que você fez isso. Então, o que eu estou dizendo para as pessoas é assim, se você não consegue sair e não está entendendo e está com dificuldade nesse processo, cara, liga para Camila. Liga para nós, liga para alguém e pede ajuda, porque eu pedi. Tem um amigo meu chamado GPT. A tecnologia tá aí para isso. E aí também, eu né? tenho uma esposa que também. Mas não vai fazer terapia pelo chat GPT. Não, É, não pode. não, aí Não, não, você é doido. Aí você vai ficar mais louco. Exatamente. E eu tenho uma esposa que entende muito dessas coisas, de tipagem, de cores, e das coisas todas. E eu pedi para ela me dar 2 nomes de referência mundial de moda masculina. Sabe por que eu fiz tudo isso? Sem culpa. Porque eu não conseguia. Porque ele é capricorniano. Mas Eu tô toda hora. eu sou muito capricorniano. Eu sei. Então, eu tinha um armário assim, um quarto de guarda-roupa só de camisa de manga longa, 20 outra camisas só de camisa de longa. manga curta, outra só de polo e tal. Era Coitada, Vanessa. Onde ela enfia a sopa dela? Não tem Então, espaço. o que eu quero passar para as pessoas? Eu pedi ajuda. Porque sozinho, eu ia fazer? Ia. Ia fazer tudo que precisava ser feito? Não ia. Existe Tudo uma... bem que Existe eu já falou pra ele tudo que eu tinha falado, Mas existe um negócio que chama consultora de imagem também. É mais fácil. Ela vai lá mas- e ela faz a limpeza do seu guarda-roupa. GPT de graça. Não, ele morre. Olha lá, o capricorniano. E aí eu pus no GPT assim, diante de eu ser assim, o arquétipo não sei o que lá, e O que fica e o que sai, da né? opinião desses 2 caras aqui, tal, o que eu perguntei bem assim pro GPT. O que O eu que posso é usar? legal manter hoje, que está na moda, atualizado, e que fica legal para mim, e camisas de manga longa e camisas de manga curta. Pronto. Ele, pá, ele me deu 90% do guarda-roupa foi embora. Resolveu. Eu dei 30 camisas embora. E aí eu vou dizer o que E foi tranquilo? Foi Esse tranquilo, apeguinho? porque eu tinha um cara, os 2 bambambam do mundo de moda masculina, que fala, é isso aí. Você acreditou Você no vai GPT? Ah, isso Você aqui vai vai ficar Você funcionar. ligou pra eles? Não, você vai ficar lindão se Isso você aqui fizer vai isso. funcionar. E aí eu fiz. Não, mas estava coerente. A análise É. estava coerente. E aí eu levei numa instituição de caridade. Quando eu cheguei, porque 30 camisas é 30 camisas, né? Eu vi as lágrimas no olho da pessoa que recebeu. Que não é uma necessitada. Não, e de homem é mais difícil É. doação. Cara, isso não tem preço. É isso aí. Isso não tem preço. A tal da corrente do bem não tem preço. Só que se você trava isso, falando de qualquer coisa, né? Um olhar, um cumprimento, um abraço, uma doação, né? Se você trava isso, o fluxus, o homo fluxus, empaca. Que não tem fluxo. Não tem fluxo. Então faça. Mas essa coisa do dar e receber é muito bom, né? Quando a gente deixa as coisas acontecerem, assim. E pra tudo. Tem que ter um equilíbrio, né, na Sim, nossa vida. sim. Geralmente a gente acaba se dando mais do que recebendo, né? Mas daí é um papo pra uma outra. A gente vem de novo. Outro A podcast. gente marca Mais outro um. dia. Muito bom. Muito obrigada por vocês terem vindo, foi muito divertido, é sempre Também. muito bom. A gente, quando tá junto, a gente sempre tem conversas assim que eu aprendo bastante, acho que todo mundo aprende muito um com o outro, então Com quero certeza. agradecer muito a presença de vocês. Quero agradecer também que você que ficou assistindo, se puder indicar, divulgar, seguem eles, aqui na legenda vai ter o arroba deles aqui no Instagram e do YouTube. Obrigada pela audiência e até o próximo. Até o próximo. Até mais.